Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Dando sequência às nossas lições sobre os ensinamentos de Jesus, nesse novo vídeo nós vamos falar então um pouco sobre Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Depois você pega a sua Bíblia e leia o texto na íntegra. Nós aqui vamos estar colocando apenas os ensinos ou os trechos dos quais servirão para a nossa meditação ao longo das lições. Nós não vamos esgotar essa primeira parte dos ensinos de Jesus com base nos evangelhos, vamos ter a parte 2, vamos ter a parte 3 e assim até concluirmos todos os evangelhos, tá bom? Então vamos lá. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre o que será esse estudo, a introdução, e sabemos que o livro de Mateus é o livro que vamos começar a estudar. Falamos que nós vamos tomar como base o livro dos evangelhos do King James, e aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre essa questão. É bom lembrar que o Evangelho de Mateus só foi escrito por volta dos anos 50 e 60 de nossa era, depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, no primeiro século da nossa era. Também é bom saber um pouco sobre o nome de Mateus, que na verdade era também conhecido como Levi. Então podemos dizer que o nome de Mateus, se formos observar como um sobrenome, nós temos Mateus, Levi, que é o nome do escritor do livro do Evangelho de São Mateus. O livro foi traduzido do aramaico, que era o idioma falado pelos discípulos e também por Jesus, para o grego, e depois, através da Septuaginta, chegou até nós na tradução da Bíblia que nós temos, Ferreira de Almeida, que foi a primeira tradução dos 70, que foram os 70 sábios, né, que compilaram, né, todos os escritos do passado e colocaram na Bíblia. Conhecendo essas particularidades, é bom saber que os ensinos de Jesus não têm relação com os milagres. Os ensinos de Jesus não têm relação com os milagres. Como assim? É importante a gente entender que os milagres de Jesus foi um ato, e os ensinos de Jesus foi outro ato. Atos diferentes que se integram a partir do momento em que eu, a partir do conhecimento e do ensino, passo a tomar posse de coisas muito maiores: cura, libertação, transformação. Então aqui eu digo que não tem relação com os milagres. Podemos dizer que as curas e os milagres que foram presenciados pelos discípulos é um efeito colateral do que Jesus ensinava ou do que Jesus ensina até hoje. O mais importante é o conhecimento, a sabedoria, pois sem conhecimento não se pode alcançar a cura. Em outras palavras, quando adquirimos conhecimento, conseguimos ser curados. E por quê? Porque o conhecimento abre portas, abre caminhos para que a gente possa buscar, através do entendimento, a cura. Veja que Jesus, quando curava a maioria das pessoas que ele encontrou pelo caminho ensinando, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, oferece a oferta como manda Moisés aos sacerdotes. Ou seja, Jesus sempre colocando a responsabilidade da bênção, da cura, do milagre, na mão do que recebeu, para que esse que recebeu pudesse ter o entendimento e o conhecimento de que a cura era apenas um estado físico, mas que ele precisava continuar a caminhada dele agora no estado espiritual.
porque quando a gente entende, a gente passa a evoluir. E esses ensinos de Jesus têm um conteúdo justamente evolutivo. Aí nós vamos começar com o livro de Mateus, como eu disse, no capítulo 4, versículo do 1 ao 11. O que está escrito no capítulo 4, do versículo 1 ao 11 de São Mateus? Está escrito e está relatado por Mateus o grande momento que Jesus passou no deserto, a tentação de Jesus no deserto, durante 40 dias e 40 noites. E a pergunta aqui é: por que começar com a tentação de Jesus? Quais ensinos podemos tirar dessa parte, haja visto que isso tinha um cunho pessoal? Pois a tentação de Jesus foi pessoal, e ele e os seus temores, os seus diabos. A verdade é que temos muitas lições nessa parte. A primeira delas é que Jesus contou para seus discípulos. Sim, o primeiro ensino que nós temos aqui é que todo aquele processo que Jesus passou no deserto, ele contou para os seus discípulos. E depois que ele contou para os seus discípulos, foi motivo pelo qual hoje temos o conhecimento através do livro de Mateus. Porque Mateus, como eu disse, no ano 50, 60, mais ou menos, depois que Jesus já havia ressuscitado e passado todo esse tempo, ele vai lá e relata o que aconteceu. Mateus não saberia desses detalhes e de todas as coisas que Jesus passou, que nós vamos aprender aqui no deserto, se Jesus não tivesse contado para ele. Então aqui a gente aprende que Jesus ensinou a Mateus, contou para Mateus o que ele passou no deserto. E por que para Mateus ele conta isso? E por que, naturalmente, todos os discípulos ouviram, Marcos e todos os outros, Filipe, todos os outros ouviram esse relato da tentação de Jesus? Porque esse ensino é particular, esse ensino é para os discípulos. Nós vamos estudar aqui esse primeiro ensino de Jesus da tentação no deserto, mas depois nós vamos aprender sobre outros ensinos de Jesus concernente ao que ele ensinou à população, ao público, ok? Então, esse momento de Jesus no deserto vai trazer para nós ensinos importantes de cunho particular, né? Porque na tentação de Jesus no deserto, apesar de ser pessoal, específico, referente à experiência consigo mesmo, pois esse momento da tentação é a sua batalha com os seus próprios diabos e sentimentos e lutas, né? E aqui também é bom a gente colocar o significado da palavra ou do nome diabo, porque deriva do grego diabolos, que significa caluniador, acusador ou aquele que divide. Todos nós temos nossos diabos para nos levar a fazer aquilo que não queremos. Esse diabo faz parte do homem Jesus e não do Deus Jesus. Essa parte nos ensina muitas coisas, pois somos crivados o tempo todo. E isso nos coloca em situações duais que precisamos o tempo todo fazer escolhas. E por isso é que devemos ter equilíbrio para tomar as decisões mais acertadas possíveis. Precisamos também ter cuidado com o primeiro impulso, pois esse é a grande armadilha que o nosso diabo nos arma. O primeiro impulso é justamente aqueles pensamentos que nos atordoam, que nos levam a imaginar coisas. No deserto, Jesus estava justamente passando por esse momento. O tempo todo, o acusador, nós vamos ver aqui ao longo do estudo, ele vai afrontar o Senhor Jesus de maneira a mexer com o seu subconsciente, a mexer com a sua estrutura, para levá-lo a fazer coisas que ele queria. E assim também é na nossa vida. O tempo todo nós estamos sendo motivados ou tentados a fazer coisas que muitas das vezes nós não queremos. E a gente precisa ter um equilíbrio, um cuidado com esse primeiro impulso, essa coisa que às vezes nos impulsiona a fazer essas coisas que muitas das vezes, lá na frente, quando a gente vai observar, nós já estamos
arrependido porque fizemos. Então, o primeiro impulso é uma grande armadilha que o nosso diabo arma para nós mesmos. A grande verdade é que em muitas situações não sabemos o que fazer. Somos frágeis diante de muitas ocasiões, mas esse ensino que vamos receber de Jesus em sua tentação nos levará a uma luz em meio às trevas, para poder agir com mais sabedoria. Jesus, em sua tentação, não nos ensinou diretamente, mas ele relatou aos seus alunos, que eram os discípulos, para que eles tivessem, assim como nós, o cuidado com as armadilhas. Aqui também aprenderemos que o relato de sua tentação foi apenas para seus discípulos, como já falei antes, e não como em outros estudos que nós vamos aprender, em que Jesus fala à multidão. E por que somente os seus alunos receberam esse ensino? Porque esse momento é individual e nem todos estão preparados para aceitar o que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade de entender que a maioria dos problemas que elas passam são causadas por elas mesmas, né? Mais uma vez eu falo sobre o equilíbrio, sobre o cuidado com o primeiro impulso, porque essas coisas certamente vai nos levando a tomar decisões e, às vezes, muitas das vezes, inconsciente. Nós não percebemos o que estamos fazendo, nós não sabemos em que estamos nos envolvendo. Cada um deve saber lidar com as suas tentações de acordo com a sua capacidade. Porém, o que não muda é a postura diante deles. Quando eu falo que o que não muda é a postura, é justamente essa questão de ter atenção, de ter equilíbrio, para não tomar uma decisão precipitada. O tempo todo nós somos rodeados por momentos em que temos que tomar decisões. É uma dualidade. Vivemos numa questão dual o tempo todo. E a gente precisa, antes de tomar as decisões, pensar bem antes de tomá-las. Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Nós vamos dividir os estudos em atos, né? Em atos, né? Atitude, ações, né? E vamos falar do primeiro ato. No segundo ato, né? Nesse projeto de tentação que Jesus passou no deserto e que vai trazer para nós bastante conhecimento, bastante entendimento, para que nós, ao olharmos para o que Jesus passou no deserto, possamos ter a capacidade de fazer igual ele fez, pois certamente esse ensino que particularizado, porque Jesus está durante 40 dias e 40 noites em jejum, e o jejum é uma questão particular, e mais à frente no estudo a gente vai explicar um pouco melhor sobre o jejum, mas é importante que a gente tenha essa sabedoria de estar olhando para o que Jesus ensina quando ele passa pelo deserto, para que a gente possa, nesse deserto da vida que passamos, possamos também ser vitoriosos como ele foi. Então, te aguardo no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.